Olá, tudo bem? Eu sou André Dick do Cinematográfico. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a principal estreia dessa semana, The Flash, novo filme do DCU, dirigido por Andy Muschietti. Esse filme ele foi planejado durante alguns anos. O personagem do The Flash ele apareceu pela primeira vez nesse universo compartilhado da DC em Batman vs Superman: A Origem da Justiça, filme de 2016, dirigido pelo Zack Snyder. Depois, naquele mesmo ano, ele teve uma pequena participação no Esquadrão Suicida e um ano depois ele regressou no Liga da Justiça na versão do cinema. Mas a melhor participação dele se deu justamente na versão estendida do Zack Snyder, lançada em 2021. O The Flash, ele sempre foi interpretado no cinema pelo Ezra Miller. Ele regressa aqui mesmo em meio a muitas questões problemáticas e graves que acabaram prejudicando muito ele como ator em Hollywood, mas ele acabou sendo mantido nesse papel do The Flash, eu penso que principalmente pela atuação dele. Em determinado momento, até pensei se o filme poderia passar por uma refilmagem, mas eu imagino que eles mantiveram essa versão porque a atuação dele no filme é excelente. É um ator bastante talentoso, ele já tinha demonstrado bastante eficácia, tanto no Precisamos Falar sobre Kevin, de 2011, quanto As Vantagens de Ser Invisível, de 2012. Ele trabalha muito bem os papéis e aqui, fazendo The Flash, não é diferente. Ele tenta fazer com que o pai seja inocentado pela acusação injusta de ter matado a mãe dele. Isso era um assunto que o Zack Snyder já tinha dado como início no Liga da Justiça de Zack Snyder, no filme de 2021, e aqui essa história do Flash, do Barry Allen, acaba ganhando contornos mais profundos. O Ezra Miller aparece muito bem nesse papel, ele consegue fazer tanto a parte dramática quanto a parte bem-humorada funcionar, e ele termina com a contribuição do Michael Keaton, regressando aqui como o Batman do Tim Burton, dos anos 80 e 90. O Michael Keaton ele traz toda a carga dele de experiência para o papel, também como ator consagrado, que depois fez filmes que acabaram ganhando o Oscar principal, como Birdman, Spotlight. O Michael Keaton demonstra estar muito à vontade nesse regresso ao personagem do Batman e talvez ele seja o maior destaque do filme, embora a atuação do Ezra Miller realmente seja bastante elogiável. O Ben Affleck, ele também tem uma participação, eu imaginava que fosse um pouco maior, pelos comentários antes do lançamento. Eu não acredito que o Ben Affleck esteja aqui no seu melhor momento no personagem, eu prefiro ele ainda no Batman vs Superman e no Liga da Justiça, quando ele tinha mais tempo de tela, e temos a participação também da Sasha Cale como a Supergirl. Eu espero que o The Flash acabe tendo um bom retorno em termos de bilheteria, para que essa personagem consolide um filme solo mais à frente, assim como o próprio The Flash consiga explorar melhor esses caminhos do multiverso. O diretor, o Andy Muschietti, ele acabou assumindo esse projeto depois de um período bastante conturbado. Os roteiristas do filme seriam também os diretores, que são o John Francis Dunley e o Jonathan M. Goldstein. Eles acabaram saindo do filme em razão de divergências criativas com Ezra Miller e foram fazer o Dungeons and Dragons. Mas a história do The Flash ainda é assinada por eles. A, a maneira como o humor do The Flash funciona, contrabalançando muitos momentos engraçados com alguns elementos dramáticos, me parece remeter um pouco ao próprio estilo do Dungeons and Dragons. Então, quem gostou desse filme possivelmente vai apreciar também o The Flash. Ele não acaba seguindo aquele rumo
mais soturno, digamos assim, um pouco mais dramático do Zack Snyder, mas também acaba fazendo boas homenagens a esse universo que não seria da maneira como se apresenta aqui no The Flash, sem alguns filmes, sem o Homem de Aço, sem o Batman vs Superman, sem o Liga da Justiça, principalmente na versão completa do Zack Snyder. Inclusive, o Muschietti, ele tem o cuidado de recuperar uma determinada atriz que faz um personagem ligado ao Barry Allen, ele traz de volta essa atriz sem ela ter participado da versão do Liga da Justiça de 2017. A participação dela foi deletada do filme e o Zack Snyder reinseriu a participação dela. Eu gosto muito da atuação dessa atriz nesse filme do The Flash e o filme acaba fazendo justiça a esse universo que acabou sendo um pouco desconsiderado dentro dos seus limites da criatividade que ele tinha. O Zack Snyder nunca pôde explorar como ele gostaria cada um desses personagens. Eu acho que tinha uma potencialidade muito maior em cada um deles. Ainda teria fôlego para outros filmes, mas o The Flash, ele pelo menos ele homenageia esse universo e faz com que o espectador acabe lembrando de algumas passagens, principalmente do filme do Homem de Aço, à medida que aqui retorna o Zod na figura do Michael Shannon, um ator muito versátil e que mesmo com pouco tempo de tela se apresenta muito bem. O The Flash ele também tem um cuidado bastante grande em fazer algumas homenagens aos dois Batmans do Tim Burton. O design de produção da Batcaverna é muito elaborado, tem detalhes que a gente não via nas versões de 1989 e 1992, mesmo porque a parte técnica naquele período não era tão apurada. Falando dos efeitos visuais do filme do The Flash, que foram muito criticados, em boa parte, não são efeitos que me desagradaram. Eu acho que são bons efeitos visuais, mas o terceiro ato realmente tem uma longa sequência que é carregada de CGI e eu acho que ali o CGI poderia ter sido melhor resolvido, mas não acho que seja algo que desconcentra o espectador. Pelo menos não me desconcentrou e nem me tirou o foco da história e da narrativa. O Andy Muschietti, ele é um diretor bastante talentoso, ele já tinha mostrado isso tanto no It a Coisa quanto no It capítulo 2. Eu particularmente aprecio mais o segundo capítulo, porque o elenco que ele seleciona lá, assim como ele seleciona aqui no The Flash, é muito bom. É um elenco em que todas as atuações acabam sendo de grande qualidade. O Muschietti ele tem esse talento. E a parte de mistura entre humor e ação, eu acredito que ele tenha pegado algumas lições com o David F. Sandberg, que é diretor dos dois Shazam, que são dois filmes, a meu ver, subestimados e que tem uma boa ligação com o The Flash, principalmente o segundo filme. O Sandberg ele veio também do gênero de terror, como o Muschietti, e acabou nesse gênero de ação com comédia, e os dois fazem muito bem. Eles acabam sempre utilizando o humor de forma mais orgânica, embora, claro, como em todos os projetos que tem muitas piadas, muitas gags, algumas delas acabam não funcionando. Na minha opinião, o The Flash ele tem como principal ponto o humor e em segundo plano a dramaticidade de algumas sequências, principalmente ligadas às figuras dos pais do Barry Allen e a Supergirl, que é um personagem que acaba remetendo muito à maneira como o Zack Snyder via o Homem de Aço no filme de 2013, que acabou, infelizmente, não ganhando nenhuma sequência do personagem solo, pelo menos, né? E o The Flash, nesse sentido, ele acaba fazendo uma justiça a alguns personagens, ele acaba projetando alguns deles de maneira muito interessante
embora, por outro lado, eu acredito que as participações especiais não sejam totalmente acertadas. Tem algumas que ficam um pouco deslocadas, inclusive o final do filme, em parte, eu considero interessante, mas não à altura de um projeto mais ambicioso e que tenta ser surpreendente como The Flash. Mas isso, a meu ver, não tira a qualidade do filme. É um filme de qualidade muito sólida, eu gostei bastante dele. Eu daria 4 estrelas de 5. É um filme, a meu ver, muito bom e eu espero que o espectador acabe assistindo a ele e acabe gostando. Eu queria agradecer a você por ter acompanhado este vídeo. Se você quiser curtir, comentar, compartilhar, será muito legal. E quem quiser seguir o canal, será muito bem-vindo. Muito obrigado de novo.